Bem, sou o aluno Lucas Barbosa Batista, do curso de Agronomia, terceiro período, e vou apresentar agora sobre a família Musaceae, né? Apresentando suas características, importâncias e desafios no cultivo, apresentação voltada para a disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Bem, a família da Musaceae, né, faz parte da ordem Zingiberalis, né, sendo plantas monocotiledôneas, né, muito presentes em regiões tropicais, né, e principalmente tem grande importância global, né, e no Brasil. Quando falamos da família Musaceae, temos dois principais gêneros, né, a gênero Musa, né, Musa e Ensete, né. A Musa, economicamente, ela é mais importante, porque é dela que se produz as bananas nos principais locais e regiões tropicais do mundo. A região Ensete é mais comum na Ásia, né, produtivamente falando. Bem, esse gênero Musa, né, que aqui nós vamos abordar mais no trabalho, ele tem um grande papel na alimentação mundial, né, muito cultivado nas regiões tropicais e subtropicais, né, e grande parte dessa produção atinge, né, visa o mercado interno e exportação. Bem, economicamente, a banana, que é o fruto, né, proveniente dessa planta, ela é economicamente um dos principais produtos, né, que atendem o mercado interno e externo, sendo que também desta mesma planta é possível se extrair subprodutos, né, como também as fibras, as folhas, né, e as flores, né, que nós veremos mais à frente, que podem ser utilizados até como punks, né, plantas não alimentícias convencionais. Bem, o sistema, né, essas famílias, elas possuem um sistema radicular formado por rizomas e raízes fasciculadas. Bem, o rizoma é uma espécie de caule subterrâneo que produz brotos e raízes, certo? Então, quando visualizamos uma planta de bananeira e você visualiza aquele caule, apesar de parecer ali um tronco, um caule, na verdade aquilo é um pseudocaule, né? Que armazena muita água e cresce bastante rápido, né? Então, o caule é na verdade, pseudocaule formado por bainhas foliares, certo? Além de ter a característica de ser com folhas grandes, espiraladas e com nervuras paralelas e hábito herbácea, né? São árvores que crescem e atingem grande porte. Além de, é necessário destacar que eles têm pecíolos bem desenvolvidos, né? As flores, né, quando falamos de flores, né, entrando em inflorescência, as flores ela é formada, né, por espigas, né, que na ponta do pseudocaule, né, protegidos por brácteas. Então, se nós visualizarmos aqui na imagem, né, você vê aqui o que popularmente é chamado de umbigo, né, ali da bananeira, com as brácteas que protegem ali, né, e ao longo isso aqui vai caindo e depois sobra só a ponta ali do umbigo, né. Então, nós temos flores femininas e masculinas, né, hermafrodita, e aqui tem uma imagem abaixo que mostra, né, o coração, né, raquiza feminina, masculina, os frutos, né, que são as bagas alongadas, né, sem sementes, né, e aqui a identificação do pecíolo, né, como é que o pecíolo é extenso e grosso, né, e ali nós temos o limbo e as nervuras, o pseudocal mais embaixo, né, e o rizoma. E aí é a característica da bananeira justamente nascer
filhos, né, e netas ali em volta da planta mãe. Aqui mostra mais claramente os rizomas, né, destacados aqui, né, e as bagas, né, os frutos já formados aqui no cacho de banana. Bem, geograficamente falando, é uma planta de origem do Sudeste Asiático, com muita expansão na Ásia, África, América Latina e Caribe. Né? No Brasil, os principais estados produtores são São Paulo, Minas Gerais, Bahia, né? Ceará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, né? Pará e Amazonas. Bem, quando falamos no cultivo das bananeiras, né? Elas exigem um clima tropical quente e úmido, né? De 20 a 30 graus. Bem como um solo profundo, fértil e bem drenado, né? Com pH entre 5 e 7. E alta demanda por água e nutrientes, né? Nitrogênio, potássio, né? Fósforo. E importante, né? A análise e correção do solo. Perceba que a bananeira ela é um cultivo que é muito importante, antes de se iniciar o plantio, de fazer a análise de solo. Por quê? É uma planta que exige muito os nutrientes do solo. Então, o solo ele deve ser corrigido antes do início do plantio. Por quê? Como é uma cultura que, quando ela começa a crescer, ela se adensa bastante pelo nascimento das filhas, né? E das netas, e vão surgindo novas plantas ao pé, né? Fica mais difícil de você fazer essa correção. Então, é ideal que se faça a correção, né? Atenda essa demanda. É uma planta que necessita muito de potássio e fósforo, né? Para uma boa produtividade. Lembrando que é uma planta que exige bastante irrigação e uma área úmida, né? Então, as plantas de bananeira, elas exigem solos bem drenados, mas que consigam reter bastante umidade, porque o consumo de água delas é muito grande, certo? Então, quando você vai para o manejo e tratos culturais, a irrigação constante é um requisito, controle de plantas daninhas, o desbaste de folhas doentes ou secas, certo? O desbaste também de folhas que possam provocar sombreamento nas espécies ao lado, porque quem conhece o cultivo de bananeira percebe que as plantas, né, os pseudocaules, eles levemente se inclinam em alguma das direções. Então, quando ele começa a se inclinar demais na direção da planta vizinha, tem que se fazer o desbaste daquelas folhas que provocam sombreamento na planta vizinha para não prejudicar a produtividade, né, a capacidade fotossintética daquela planta ali, para que todas as plantas consigam também a área de luminosidade, assim como também cortar os pseudocaules que impeçam, né, ali entre as mães e as filhas, que impeçam o atingimento da água pela irrigação, né? Aí características por frutos, né, verdes, né, na colheita e armazenamento e maturação controlada. Bem, quando falamos em, em banana, né, cultivo dessa cultura, a cigatoca amarela, né, é uma das principais doenças que atinge a planta, que é um fungo, né, cercosporiose, né, que atinge a parte foliar, a parte de cima da planta, né, e esse fungo ele é atraído muitas vezes por elementos como chuva, orvalho e temperatura, né, que induzem a infecção pelo fungo, que provoca aí perdas de até 50%, né, porque ele atinge as folhas, atingindo também a capacidade de fotossíntese. Já a cigatoca negra, também um fungo, só que é um pouco mais agressivo, também ocorre na área foliar, só que ao invés da cigatoca amarela, ele começa na parte inferior da folha. E aí
começa com estrias marrons e que se tornam negras também, produzindo, impedindo, né, a produtividade, né, por diminuição expressiva da área foliar. Mal do Panamá, muito comum também, só que agora o mal do Panamá já é um fungo que atinge o solo, né? Ou seja, atinge a parte inferior da planta. Provoca amarelamento das folhas, né? Mais velhas para as mais novas, e as folhas elas se secam e se quebram junto ao pseudocaule, formando como se fosse uma espécie de guarda-chuva fechado. Todas as doenças causam impacto na produtividade e na economia agrícola. Bem, a família Musaceae ela é de grande importância e relevância econômica e social no Brasil e no mundo. Né? A banana está entre os principais frutos mais consumidos no mundo, perdendo ali só para a laranja. E é grande importância a manutenção da segurança alimentar e a geração de renda. E é uma planta que ela não só ela é economicamente importante pela produção do próprio fruto, né, da banana, mas também ela pode ser utilizada como punk, né, alimentícia não convencional, como em alguns locais é consumido o umbigo da bananeira, em alguns locais é produzido também o caule, né, o pseudocaule é utilizado, né, e assim como também existem outras culturas, né, que consomem ali ou utilizam a folha para outras atividades, né, como até produção de fibras. Então, além de ser também uma espécie muito importante para recuperação de áreas degradadas e agroecologia pela sua capacidade de produção de matéria orgânica para o solo, né, pela grande quantidade de massa, né, foliar e que depois se seca, né, ela é possível, né, ser incorporada ao solo. Então é isso aí que a gente tinha para apresentar sobre a família Musaceae.